Daqui a pouco a gente coloca nas páginas do Facebook da Rádio da UEL e do Trem das 11 o link com a gravação desta edição do programa. O Facebook da Rádio Universidade é @UELFM e o Facebook do programa é @Trem11. A Rádio UEL-FM tem direção de programação de Edir Silva, direção geral da emissora, professor Dr. Osmani Costa. O Trem das 11 de hoje então fica por aqui, a gente volta amanhã às 11 da manhã ao vivo. Até lá. Sons do Minuano. A cultura gaúcha através da música, história e poesia. Produção e apresentação, Elisandro Pelim. Sons do Minuano, domingo às 11 da manhã. Com reprise quinta, 8 da noite. UEL-FM 107,9, emissora educativa da Universidade Estadual de Londrina. Telefone 3348-5027. E-mail radio@uel.br. Site uelfm.uel.br. UEL-FM. Música e informação em movimento. UEL-FM Notícia. Com Eliette Vanzo e Heron Eloy. Boa tarde, ouvinte da Rádio UEL-FM, 12:07, agora em Londrina. Hoje é quinta-feira, dia 29 de junho de 2017. Dia nublado aqui em Londrina, sol entre nuvens, temperaturas hoje entre 15 e 26 graus. Para hoje também não há previsão de chuva. Aqui ao meu lado, Eliette Vanzo. Boa tarde, Eliette. Heron Eloy, boa tarde você também, que nos acompanha diariamente. Obrigada pela sua audiência. Vamos então aos destaques de hoje. Greve geral amanhã. Professores, estudantes e técnicos aderem à paralisação. Prazo para retirada do abono salarial é prorrogado. Trabalhadores terão até 28 de dezembro para retirar o benefício. Ministra Carmen Lúcia envia para a Câmara dos Deputados denúncia contra presidente Michel Temer. Vestibular indígena abre inscrições amanhã. UEL-FM Notícia. Começamos pelo noticiário nacional, porque na manhã de hoje, a presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, Carmen Lúcia, enviou ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do Democratas do Rio de Janeiro, a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer, pela acusação de corrupção passiva. O documento chegou à Câmara às 9h26 e foi entregue por um servidor do STF. Cabe agora a Maia definir as datas de tramitação do caso na Câmara. A quem cabe por votação autorizar o STF a abrir o processo criminal contra o presidente. A primeira providência é notificar Temer a apresentar uma defesa prévia sobre a acusação. A última etapa é a votação em plenário, na qual são necessários 342 votos entre os 513 deputados para autorizar a abertura do processo, ou seja, 2/3 da Câmara Federal. Mesmo na bancada do PSDB, uma aliada do governo Temer, deputados já admitem votar pela abertura da investigação contra Temer. Caso a Câmara aprove o prosseguimento da investigação, os 11 ministros do STF votam para decidir se o presidente Michel Temer vira réu. Nesse caso, ele é afastado do cargo por 180 dias. O presidente só perde o cargo definitivamente se for condenado pelo Supremo. Quem assume o cargo é o presidente da Câmara, que convoca eleições indiretas em um mês. De acordo com a Constituição, o novo presidente da República seria escolhido pelo voto de deputados e senadores. A partir da notificação, a defesa de Temer terá até 10 sessões do plenário da Câmara para enviar seus argumentos, se quiser. Para a contagem do prazo, é levado em consideração qualquer sessão de plenário, seja de votação ou de debate, desde que haja um quórum mínimo para abertura, que é de 51 deputados presentes.
Assim que a defesa de Temer entregar as alegações, o regimento dá à Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, prazo de até 5 sessões do plenário para se manifestar sobre a denúncia. Nesse período, o relator a ser designado pelo presidente da CCJ deverá apresentar um parecer concordando ou não com o prosseguimento da denúncia. 12:10. E essa notícia agora interessa os trabalhadores que têm o abono salarial ainda para sacar. O prazo para a retirada desse benefício foi prorrogado pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o CODEFAT. O prazo final seria amanhã, mas será reaberto no dia 27 de julho, então no mês que vem. E então, os trabalhadores que têm esse abono salarial na conta terão até o dia 28 de dezembro para retirar o dinheiro. Essa proposta de prorrogação foi apresentada pelo ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, que atendeu o pedido feito pelos representantes dos trabalhadores no CODEFAT. O ministro destacou que mais de 1,5 milhão de trabalhadores, ou mais de 6% do total de pessoas com direito a esse abono, ainda não retiraram o recurso. O dinheiro ainda disponível nas contas chega a quase 2 bilhões de reais. Tem direito ao abono salarial ano base 2015 quem estava inscrito no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos. Trabalhou formalmente por pelo menos 30 dias em 2015, com remuneração mensal média de até 2 salários mínimos e teve seus dados informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Social, a RAIS. E para sacar o abono do PIS, então, o trabalhador que tem o cartão cidadão e a senha cadastrada pode se dirigir aos terminais de autoatendimento da Caixa Econômica Federal ou também nas casas lotéricas. Se o trabalhador não tiver esse cartão cidadão, ele pode retirar o dinheiro em qualquer agência da Caixa, mediante a apresentação de documento de identificação. Mais informações sobre o PIS e sobre a retirada do abono salarial podem ser obtidas pelo telefone 0800 726 0207, que é da Caixa Econômica Federal, esse autoatendimento. Só repetindo então, 0800 726 0207. E o noticiário internacional de hoje repercute os 90 dias ininterruptos de protestos na Venezuela. As manifestações são organizadas pela oposição ao presidente Nicolás Maduro. Para marcar a data, a coligação opositora, Mesa da Unidade Democrática, convocou manifestações contra o Conselho Nacional Eleitoral. Essas e outras informações do mundo, agora com o correspondente Maurício Assunção, da Rádio França Internacional. A Venezuela completa hoje 90 dias ininterruptos de protestos contra o governo do presidente Nicolás Maduro. Para celebrar a data, a coligação opositora Mesa da Unidade Democrática convocou uma manifestação até o Conselho Nacional Eleitoral. Os opositores rejeitam a realização de uma eleição para uma Assembleia Nacional Constituinte. Até o momento, pelo menos 80 pessoas morreram durante os protestos, a grande maioria jovens atacados por armas de fogo. No próximo 30 de julho, os venezuelanos vão às urnas eleger 545 constituintes que irão escrever a nova Carta Magna. A oposição afirma que as novas leis vão beneficiar somente o governo e vai limitar a democracia no país. O presidente da China, Xi Jinping, começou nesta quinta-feira sua primeira visita oficial a Hong Kong desde que se tornou presidente em 2013. A visita faz parte das comemorações pelo 20º aniversário do retorno de Hong Kong, uma antiga colônia britânica, à China. A visita de Xi Jinping está sendo organizada com um enorme esquema de segurança. Não são poucas as manifestações de repúdio ao governo chinês da parte de estudantes de Hong Kong. Na quarta-feira, o líder do movimento estudantil pró-democracia, Joshua Wong, foi detido durante um protesto contra a visita de Xi Jinping. A visita do presidente chinês a Hong Kong deve terminar no sábado com a posse da nova chefe do executivo local, Carrie Lam. O cardeal George Pell, encarregado de finanças do Vaticano, foi acusado nesta quarta-feira de ter cometido múltiplos abusos sexuais contra crianças na Austrália na década de 70. A informação foi dada em nota oficial pela polícia australiana. As acusações contra Pell, de 76 anos, aparecem no estágio final de um longo inquérito nacional sobre a reação da Igreja Católica à pedofilia. Segundo as denúncias, milhares de crianças abusadas teriam entre 10 e 11 anos. O cardeal George Pell, que nega todas as acusações de abuso sexual contra as crianças, afirmou que viajará à Austrália para limpar o seu nome. Nesta quinta-feira, o Vaticano confirmou que o Papa Francisco aceitou o pedido de licença do cardeal Pell para que ele possa se defender. No Vaticano, ainda não se cogita a demissão ou afastamento do cardeal acusado.
Novo boletim da Rádio França Internacional, logo mais às 4h. E uma última notícia para quem está precisando retirar passaporte. Na última terça-feira, dia 27, a Polícia Federal Brasileira suspendeu por tempo indeterminado a emissão de passaportes devido à falta de verbas. Porém, a assessoria do Ministério das Relações Exteriores afirma que a expedição do documento pelos consulados do Brasil no exterior não foi afetada. O texto afirma que os atendimentos vão seguir normalmente, mas não há prazo de entrega dos documentos solicitados. Os únicos passaportes que continuam a ser emitidos são os de emergência por motivo de saúde ou trabalho. Os usuários que foram atendidos até o dia 27 também terão seus documentos no prazo normal de 6 dias. Em resposta, o governo federal vai propor ao Congresso Nacional um projeto de lei que abre um crédito suplementar de R$102 milhões ao Ministério da Justiça para regularizar a emissão. O governo espera que a votação seja realizada ainda nesta semana para que as entregas sejam resolvidas. Você está ouvindo o UEL-FM Notícia. Notícias da Universidade, Londrina, Brasil e Mundo. Meio-dia e 16. Vamos à coluna Para Ouvir Direito. Hoje vamos tratar de uma situação cada vez mais comum no dia a dia do trabalhador. Se você é daqueles que leva serviço para casa ou se mantém conectado com as tarefas do trabalho depois do expediente, é melhor tomar cuidado para evitar abusos. Vamos ouvir a coluna. Para Ouvir Direito. A expressão teletrabalho nasceu na década de 70 junto ao desenvolvimento de tecnologias que permitiram o surgimento dessa modalidade de trabalho à distância. Ainda não existe no Brasil uma regulamentação específica para o teletrabalho, embora a CLT assegure alguns direitos no seu artigo 6º. O assunto é bastante polêmico, principalmente porque envolve o espaço da vida privada do trabalhador. Quais os limites? Até que ponto é abusivo? Para tratar desse assunto, quem conversa com a gente é a Aline Regina das Neves, professora de Práticas Processuais do Trabalho na UEL e também doutoranda em Ciência Jurídica pela UEMP de Jacarezinho. Professora, o que exatamente é ou como se caracteriza o teletrabalho? Quando nós falamos em teletrabalho, a imagem que nos vem à cabeça geralmente é de alguém na praia, em trajes muito confortáveis, com um notebook, desempenhando as suas atividades de uma forma mais aprazível. Não necessariamente essa imagem coincide com a realidade dos nossos teletrabalhadores. Na verdade, o teletrabalho é apenas um modo de execução das atividades laborativas de uma forma diferenciada, se utilizando da tecnologia da informação e da comunicação, como, por exemplo, internet, smartphones, bips e assim por diante. O teletrabalho pode ser exemplificado desde o profissional que desempenha sua atividade mediante o que se chama de home office, o escritório em casa, até um vendedor externo que atua juntamente aos clientes ou que faz a gestão da sua equipe se utilizando de meios tecnológicos. Quais as vantagens e desvantagens do teletrabalho? Podem ser apontadas como vantagens. Economia de tempo, porque se pode poupar o empregado do deslocamento até o local de trabalho. Economia de recursos também, porque nós não temos custos com deslocamento. Uma outra vantagem, para profissionais gestantes e lactantes, o teletrabalho, o trabalho remoto, pode conferir algumas vantagens e possibilitar o prosseguimento das atividades laborativas nesse momento diferente pelo qual elas passam. Com relação às desvantagens, a principal delas, a própria exploração do empregado que pode ocorrer. A gente precisa diferenciar que teletrabalho não quer dizer trabalho sem horário pré-estipulado. O fato do empregado poder gerenciar, poder executar suas atividades em outros locais, pode dar a entender de que ele precisa estar sempre à disposição. Desde 2008, tramita na Câmara o projeto de lei 4.505, que visa regulamentar o teletrabalho, afastando, inclusive, o direito do teletrabalhador a horas extras. Um relatório desse ano da Organização Internacional do Trabalho afirma que os profissionais que estão permanentemente conectados sofrem 2 vezes mais estresse e transtornos do sono do que aqueles que trabalham no escritório da empresa.
Você comentou que o teletrabalho não se confunde com trabalhar sem horário. Quando isso é considerado abusivo? O abuso do teletrabalho, que acaba desembocando nos limites que devem ser impostos a ele, eles versam justamente sobre a utilização dessa forma de desempenho contratual, de modelo contratual, para afastar direitos trabalhistas. O envio de relatórios, a prestação de informações que são características do teletrabalho configuram esse controle de jornada e o empregado passa a estar, sim, submetido à jornada padrão com o direito à percepção de horas extras. Numa situação única, ou isso tem que ser recorrente para configurar um abuso? Essa avaliação ela é bastante casuística, ela precisa ser feita caso a caso, mas deve prevalecer o bom senso e deve prevalecer também a necessidade ou não de resposta imediata. O recebimento de um e-mail enviado pelo empregador solicitando um relatório, se ele necessariamente precisar ser respondido de forma imediata, há configuração de tempo de trabalho e haverá as implicações, no caso, pagamento por esse tempo, essa oferta dessa contraprestação remuneratória. Agora, se não houver a necessidade de pronta resposta, aí esse tempo não configuraria como integrante da jornada de trabalho. Para ouvir direito. A coluna Para Ouvir Direito tem produção e edição do estagiário Fernando Burhorn e supervisão do Núcleo de Jornalismo aqui da UEL-FM. É sempre bom ressaltar que se você tem dúvidas ou precisa de informações sobre direitos trabalhistas, você pode entrar em contato com o Escritório de Aplicação de Assuntos Jurídicos aqui da UEL, pelo 3324-4867. Repetindo então o telefone do EAJ, que é o Escritório de Aplicação de Assuntos Jurídicos da UEL, 3324-4867. O escritório fica ali na Rua Brasil, número 742, quase na esquina com a Rua Goiás. UEL-FM Notícia. Meio-dia 21. E nesta sexta-feira, dia 30 de junho, trabalhadores de todo o Brasil estão sendo convocados pelas centrais sindicais para uma greve geral contra as reformas trabalhista e previdenciária. Os professores da UEL também deliberaram pela adesão ao movimento nacional e pela participação na greve geral, como explica o presidente do Sindiproa do UEL, Nilson Maganin. A categoria deliberou já há cerca de 2 semanas aderir ao movimento de greve geral convocado por todas as centrais sindicais contra as reformas da Previdência e trabalhista, como da outra vez que uma outra greve foi chamada. Essa decisão foi tomada em assembleia no mesmo dia em que decidimos por fazer aquela paralisação do dia 20 em defesa da universidade. Programamos aquela feira de mostra UEL no calçadão para mostrar os trabalhos para a população que a UEL realiza. O sindicato entende o seguinte, que pode fazer que essas reformas não sejam aprovadas é a mobilização popular. Por isso nós propusemos à categoria docente a adesão ao movimento nacional para engrossar, reforçar as atividades dessa greve geral do dia 30, porque entendemos que é necessário fazer uma grande mobilização para pressionar o Congresso a não aprovar essas reformas. Nós estamos vendo que mesmo com todas as denúncias, todo o ataque sobre o governo Temer, as reformas estão tramitando no Congresso. E isso é muito preocupante porque, além da falta de legitimidade desse governo, provoca profunda indignação. A categoria dos servidores técnico-administrativos da UEL também aderiu à greve geral de amanhã, como informa o presidente da SUEL Sindicato, Marcelo Seabra. Nós iniciaremos a partir das 9 horas da manhã, será em frente ao Banco do Brasil, no calçadão. Contamos com a presença de diversas entidades sindicais, portanto nós esperamos que tenha um número expressivo tanto de servidores públicos quanto de trabalhadores da iniciativa privada. O ato deverá se estender até 1 hora da tarde e nós vamos estar concentrados ali
falando à população sobre as reformas que o governo está pretendendo implementar, tanto a reforma trabalhista quanto a reforma previdenciária, no intuito de fazer com que as pessoas se sensibilizem e também somem a nós no sentido de impedir que essas reformas sejam levadas adiante pelo governo federal. Nós entendemos como sendo um governo ilegítimo, a forma como chegou ao poder não foi uma forma democrática, mais que isso, a proposta que ele colocou em pauta, tanto de reforma trabalhista quanto de reforma previdenciária, não tem legitimidade pelo fato de não ter sido passado pelo crivo das urnas. Nós temos certeza que se isso fosse apresentado à época das eleições, ele não teria sido eleito. Portanto, não é uma pauta que se possa colocar assim a contragosto dos trabalhadores, como tem se pretendido fazer. O sindicato informa que vai disponibilizar transporte para os servidores que queiram participar do protesto. Um ônibus vai sair às 9 horas da manhã do HC e outro do HU no mesmo horário. Os estudantes da UEL também decidiram em assembleia aderir ao movimento nacional. Quem explica é Ana Rosisca, presidente do Diretório Central dos Estudantes, DCE. Nós fizemos uma reunião, Conselho Deliberativo, nessa semana, e os centros acadêmicos e o DCE decidiram por também organizar a manifestação com os estudantes, né? Os professores e funcionários também vão estar lá, tem essa decisão já de assembleia das 3 categorias, e os estudantes, né, com essa postura, né, de repudiar mesmo essa questão das reformas, a reforma trabalhista e da Previdência, a legislação da terceirização, que já foi aprovada, a reforma do ensino médio, todo esse conjunto de ataques, né, à classe trabalhadora, estudantes serão afetados, os professores na universidade, e de conjunto, né, com a classe trabalhadora toda. A gente não vai estar lá, por exemplo, né, apoiando um outro presidente, um outro representante do parlamento que vai salvar a população dessas reformas, né? Porque não é a forma que a gente entende. E o Sindiproa do UEL lança campanha em defesa da universidade. Todo o apoio ao UEL é o título da campanha, que tem como proposta mostrar a importância da universidade para a sociedade. O presidente do Sindiproa do UEL, Nilson Maganin, explica a iniciativa. Essa iniciativa foi tomada pela diretoria do Sindiproa do UEL como uma forma de esclarecer tanto a comunidade interna da UEL como a comunidade da região o que está acontecendo com relação aos ataques do governo Beto Richa às universidades e a importância de que haja um movimento em defesa da UEL, porque nós entendemos, e a categoria docente também, como um todo, que as proposições que estão colocadas para as universidades estaduais do Paraná afrontam a autonomia dessas universidades, prevista já em Constituição Estadual e Federal, e devem ser rechaçadas de forma unânime pela comunidade universitária. Então nós propusemos uma campanha que se chama Todo Apoio UEL, que vai propagandear as questões importantes da UEL para a população através desses instrumentos, desses materiais que a gente tem, de botões, de adesivos, panfletos. Nós criamos uma página no Facebook, estamos colhendo depoimentos de ex-alunos que viraram profissionais pelo mundo todo, pelo mundo afora, formados pela UEL, que estão declarando publicamente a importância que a UEL teve na vida dessas pessoas. Professor Nilson, já houve a distribuição aqui no campus desse material? Como está sendo essa distribuição? Sim, esse material foi lançado ontem, durante a Feira das Profissões, que a UEL promoveu. Nessa feira foram recebidos mais de 13 mil alunos e nós montamos uma barraca em frente à biblioteca central da UEL, distribuindo todos esses materiais, já projetando os vídeos que nós elaboramos e também distribuímos esse material por todos os centros de estudos da UEL,
que acolheram muito bem e distribuíram tanto para professores quanto para os alunos que frequentam a UEL e dos que visitaram a UEL ontem. Essa campanha está no seu início e nós pretendemos dar corpo a ela de tal forma a esclarecer toda a população londrinense da região da importância da UEL e a importância de um movimento que a defenda. Professor Nilson Maganhin sobre a campanha Todo Apoio à UEL. UEL FM Notícia. 12h, 30 minutos, e como nós dissemos aqui ontem no UEL FM Notícia, a Sexta-feira das Profissões foi realizada na quarta-feira aqui na UEL. O campus estava cheio de estudantes secundaristas curiosos para conhecer os cursos que a universidade disponibiliza. O estagiário Vitor Dias esteve lá e traz mais informações. 12 mil estudantes secundaristas de escolas públicas e privadas passaram pela Sexta-feira das Profissões, realizada ontem aqui na UEL. Alunos da universidade apresentaram aos visitantes um pouco dos cursos. Juliano Mazaro, estudante do 3º ano de Arquivologia, conta como foi a experiência de explicar para os visitantes o que estuda. Foi inclusive no ano de 2014, a primeira feira que eu vim, e ainda era realizada ali no ginásio do CEF. Eu conheci o meu curso, me apaixonei, estou aqui até hoje. E hoje você está aqui ensinando para as pessoas. Como é que é essa experiência para você? É maravilhoso poder passar o que eu aprendi, o que me passaram quando eu vim na primeira vez na feira. Hoje já passou várias pessoas, vai ter à tarde também. E o que você está achando? Assim, qual que é a importância da Feira das Profissões para as pessoas conhecerem? Importante que as pessoas conseguem ter uma visão mais ampla do que ela quer e conhecer novos cursos também, né? Que às vezes ela tem interesse por uma coisa, mas não conheceu outra área ainda. Este ano, novidades tecnológicas foram utilizadas para ajudar na orientação dos visitantes. O QR Code é uma delas. O aplicativo serve para a leitura de códigos. No caso da UEL, esse código leva para uma página com informações relativas à orientação no campus, com imagens, descrições e caminhos. 41 cidades do Paraná e outras 6 do estado de São Paulo marcaram presença no evento deste ano. Os alunos secundaristas tiveram oportunidade de conhecer os 54 cursos que montaram estandes. Nome completo? Samanta Carpinel. Você é de que colégio? Colégio Estadual Padre Estrimundo Roberto Pérez Garcia, em Ouro Verde. Você já conhecia a Feira das Profissões? É a primeira vez? Sim, eu já conhecia porque ano passado com o meu colégio a gente veio também. Você está no 3º agora? Isso. E você já tem algum curso definido que você quer fazer? Eu estava entre administração e arquitetura. E você já foi nos stands aqui desses cursos? Fui, consegui achar. E te ajudou a definir? Então, eu acabei conhecendo um outro curso que eu também estava pensando e agora eu fiquei com uma dúvida qual deles escolher. Então ainda é secretariado executivo. Legal. Então agora eu tô pensando ainda, dar mais uma estudada. Qual que é a importância desse tipo de feira assim para vocês, estudantes secundaristas que tem que definir a carreira que vocês querem seguir? Ajuda muito porque a gente não sabe exatamente como que é o curso, os detalhes, como funciona. Então a feira ajuda muito a gente poder descobrir os detalhes de cada curso para poder decidir lá na frente. O formato da Feira das Profissões foi o mesmo realizado no ano passado, com um evento descentralizado e roteiro de visitas distintos. Para Marilene Cordeiro, professora do ensino médio da rede pública de Biporã, a feira é importante para o contato dos alunos com os cursos. Os alunos vêm com muita dúvida, né, em relação aos cursos, então eu acredito que eles acabam saindo daqui já assim com uma visão melhor de cada curso, né, para poder escolher a profissão. Os números da feira mostram a grandeza do evento. Foram escalados 220 monitores. Eles permaneciam em pontos estratégicos do calçadão com o objetivo de orientar os visitantes. A organização também contou com o auxílio logístico da Prefeitura do campus universitário. Vitor Dias para o UEL FM Notícia. E as inscrições para o vestibular indígena serão abertas amanhã.
Este ano, a instituição responsável pela prova é a Universidade Estadual de Maringá, em parceria com a CUIA, Comissão Universidade para os Índios. As provas vão ser realizadas nos dias 1º e 2 de outubro para preencher as 42 vagas em todas as faculdades estaduais do estado. E 10 vagas serão ofertadas para a Universidade Federal do Paraná. As inscrições podem ser feitas pelo site www.vestibular.uem.br/indígena até o dia 31 de julho. Mais informações você pode obter pelo telefone 3011 4450. O DDD é o 44. 3011 4450, DDD 44. Agora, 12h35. Eliette, só lembrando, né, que amanhã não tem o jornal por conta da paralisação. A gente também adere, os técnicos aqui da rádio. Sim. Mas amanhã não deixa de ser uma data especial aqui para Londrina, a reinauguração do Cine Teatro Ouro Verde. Depois de 5 anos paralisado aí, né, o Filo e todos os festivais, acredito que sentiram muito essa ausência do Ouro Verde como importante palco cultural aqui da cidade. Vale lembrar, para quem não estava aqui na cidade na época, foi um incêndio no dia 12 de fevereiro de 2012, né, que destruiu boa parte da estrutura do Cine Teatro Ouro Verde. Então, desde lá, o primeiro prazo do governo era maio de 2014, né, e esse prazo acabou sendo prorrogado, algumas datas foram sendo esticadas, mas finalmente amanhã Londrina volta a contar com o Teatro Ouro Verde. Essa semana a gente foi na coletiva de imprensa com a diretora da Casa de Cultura da UEL. Ela adiantou lá pra gente que está em ótimas condições, que Londrina recebe um Ouro Verde totalmente novo e bem bacana, assim, né? Um palco realmente que a cidade vai poder utilizar. Amanhã a cerimônia de abertura vai ser fechada, na verdade. É para uma lista montada pelo governo Richa e uma parte pela administração da UEL. E para a população mesmo, o Ouro Verde abre no sábado, dia 1º de julho, e até o dia 7 de julho será então feita uma programação com vários grupos locais, totalmente gratuita, e daí o público pode conferir esse novo Cine Teatro Ouro Verde. E nos dias 8 e 9 de julho, o Ouro Verde começa a ser usado então para o Festival de Música de Londrina. Só lembrando que, se não houver a nomeação dos 15 servidores que são necessários para o Cine Teatro Ouro Verde, após o Filo, segundo a própria diretora da Casa de Cultura da UEL, o Cine Teatro Ouro Verde vai ter que ser fechado novamente. Então, a gente espera que o governo nomeie, né, esses 15 servidores, né, Eliette? O déficit de servidores é um problema geral da universidade. Geral, inclusive, com certeza. Ontem aqui, o professor José Roberto, que é o diretor da Clínica Odontológica, também dizia que a unidade aqui no campus só poderá ser inaugurada com a nomeação, contratação de mais 17 funcionários. Vamos ver o comportamento do governo com relação ao Ouro Verde. E muita gente perguntou também se o governador Beto Richa vai estar nesta cerimônia, solenidade de inauguração nesta sexta-feira, que é fechada para convidados, e a informação que nós temos até agora é que ele sim vai estar presente. E por último, a informação que a própria reitora da UEL, a professora Berenice Kizan Jordão, deu, é que o governo vai nomear esses 15 servidores que o Teatro Ouro Verde precisa para manter o seu funcionamento após o Filo. Então, aguardemos os próximos capítulos aí. Sim. 12h37, o FM Notícia de hoje termina por aqui. Produção do Núcleo de Jornalismo da Rádio UEL, com os jornalistas Eliette Vanzo e Heron Eloy. Colaboração dos estagiários Fernando Buchhorn, Gabriela Mendes e Vitor Dias. Pela última vez eu falo seu nome nessa ficha, hein? Boa sorte lá na CBN, garoto. Nossas informações você confere no Facebook da Rádio UEL, o @UELFM. E-mail para contato, uelfmnoticia@gmail.com. Vitor, boa sorte também. O Vitor é ótimo e com certeza, nem a questão de sorte, é questão de capacidade mesmo. Ele vai ter uma ótima trajetória na CBN também. A você, ouvinte, obrigada pela companhia. Estaremos de volta com a nossa edição integral do UEL FM Notícia na segunda-feira, ao meio-dia. Uma boa tarde a todos. Lembrando que amanhã estaremos lá na greve geral e trazemos um material para a próxima segunda. Boa tarde a todos, bom final de semana e até segunda. UEL FM Notícias.